entendendo o propósito pelo qual você está servindo a Deus. Êxodo capítulo de número 25. Quem achou, diga eu amo minha sogra. Quem não tem sogra, profetiza aí, irmão. O negócio vai chegar em nome de Jesus. Sogra é bênção, amém? Êxodo capítulo 25, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Aleluia. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, queremos te render graças pela tua palavra, pois tudo que o Senhor estabeleceu no reino espiritual foi por meio dela. E eu quero te louvar. Mais uma vez, nós estamos aqui ministrando a tua palavra. Que não seja o homem, que não seja a minha voz, que não seja o apóstolo Gleice, mas que seja as direções do teu Espírito para nós. Nos dá uma noite de glória, uma noite de unção, de poder e graça nessa noite. Pai, que nesse culto de milagres extraordinários venham acontecer enquanto estivermos ministrando a tua palavra. Obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado por cada pessoa aqui que chegou. No nome de Jesus. Quantos concordam, digam amém. Amados, aqui Moisés, Deus ele chama Moisés e diz: olha, fala aos filhos de Israel. Deus estava querendo construir o tabernáculo. Nós sabemos que o primeiro templo que houve na história foi um templo móvel, que era a tenda, conhecido como a tenda, que se movia à medida que Israel se mexia no exército, se movia no exército, essa tenda era mudada. Só que Deus queria um lugar para a habitação dele. E ele chama Moisés e diz: olha, diga ao povo que traga. Só que o que Deus manda trazer, ele não manda trazer de qualquer jeito. Se a gente observar aqui, tudo que Deus, por meio de Moisés, falou, foram coisas de excelência. O tema dessa mensagem é entendendo o propósito pelo qual nós estamos servindo. Primeira coisa que devemos entender é que devemos fazer tudo com excelência para Deus. Se nós vamos servir a Deus, devemos servir com excelência. Deus não quer pela metade. Hoje nós vamos entender como realmente devemos servir. Aonde está o nosso coração. E se realmente nós servimos de coração ou não. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 7. O que me chama a atenção em Êxodo é que Deus disse: não dê das sobras, traga das melhores especiarias. Se você observar aqui, tem ouro, tem pedra de ônix, os tecidos eram os melhores que eram usados, a madeira de acácia, o óleo da unção, preparado com as melhores especiarias. Deus não pediu qualquer coisa. Às vezes a pessoa diz: rapaz, Deus não precisa. Amados, aqui não é que Deus precise dessas coisas, é porque Deus está estabelecendo aqui um padrão de excelência. Se você for para o céu, o reino do céu é organizado. Deus é um Deus organizado. E tudo que Deus faz com excelência para mim e para você. Só que muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor, ofertando ao Senhor, fazendo para Deus, mas não da forma que é para ser feito. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Primeiro é não dar as sobras. A gente vê aqui que não é para dar sobra. Aqui está falando sobre oferta, mas a mensagem não é sobre oferta. A mensagem é sobre tudo que vamos fazer para Deus. Não fazer de qualquer jeito. Diga para o seu vizinho: não faça de qualquer jeito. Devemos dar ao Senhor o melhor e de coração. Segundo, a excelência do servir. O galardão, amados, não está nas obras feitas de qualquer jeito. O galardão está nas obras feitas com excelência. Vamos ver isso. Efésios, capítulo 6, versículo 7. Hoje eu vou ensinar um pouco, tá? Vocês vão me ver pregando um pouquinho diferente. Não é uma linha que eu atuo muito aqui, mas eu fui compelido ou movido pelo Espírito de Deus para trazer essa mensagem essa noite.
Efésios, capítulo número 6, versículo 7. Diz assim: sirvam aos seus senhores de boa, como servindo e não aos homens. Sirvam aos seus senhores. Aqui está falando do trabalho, que as pessoas quando vão trabalhar nas empresas, o apóstolo Paulo disse: vocês trabalhem lá com excelência, sirvam de boa vontade, de bom coração, não como servindo ao patrão, mas como se fosse para Deus. Porque hoje a gente pega hoje uma crise de caráter no planeta Terra, e principalmente dentro do corpo de Cristo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é moldar o nosso caráter. Hoje tem pessoas que chegam na empresa e querem ser promovidas, porém não dão o seu melhor. Mas eu sou filho de Deus, eu oro, eu faço a vontade de Deus. Mas olha o que Paulo está dizendo: sirva aos seus senhores como se fosse a Deus. Por você ser um filho de Deus, você deve se destacar servindo com excelência. Só que levando para a casa do Senhor é o mesmo padrão, de boa vontade, de coração voluntário, não de qualquer maneira, não por fazer. Aleluia. Abre Romanos 7, versículo 6. Daqui a pouco o caldo vai engrossar. Romanos 7, versículo 3. O que é que diz? Romanos 7, versículo 6. Diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Quando fala do novo modo do Espírito, está falando com o coração. Antes o homem andava pela carne, servia pela carne. Quando ele servia a lei, servia pela carne. Mas agora, na nova aliança, servimos com o coração, servimos pelo Espírito. Amém? Conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Mas aqui está falando sobre servir, mas servir agora com o coração. Andar pelo Espírito e também servir com o Espírito. Amados, tudo que nós fazemos na casa do Senhor, o fato de você pegar um copo com água, servir alguém, varrer, ficar na porta, servir numa célula, liderar, ir para as crianças, tudo que nós fazemos, isso é tão espiritual como orar em línguas. E devemos fazer com excelência. Olha para o teu vizinho e diga para ele: hoje você vai descobrir qual é o propósito que você está servindo. Todo cristão é motivado a fazer algo para o Senhor. E mesmo sendo coisas como servir, como eu falei, um copo de água, tão simples, isso é espiritual. Vamos abrir em 1 Coríntios 10, 31. Coríntios 10, 31, diz assim: assim quer vocês comam, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória? Não, ele está dizendo aqui que é para fazer de todo jeito. Ele está falando tudo. Olha para o seu vizinho e diga: tudo é tudo. Até na sua casa, irmão. Sabia que a gente traz o hábito de casa para a igreja? Para a obra, para as células. O culto começa a tal hora, o cara chega depois no final do culto. Vai servir, está na escala da salinha. Que hora é a salinha para estar? Se a salinha começa de 7h30, eu tenho que estar aqui de que horas? Você está entendendo? Mas o hábito de casa, do velho mundo, por isso que Paulo disse em Romanos: ei, vocês foram libertos da prisão da lei. Vocês foram libertos do passado. E agora vocês andam pelo Espírito e devem servir com o coração. Sabendo que o que vocês fazem não é para homens. Paulo diz que até o teu trabalho, onde você trabalha, deve ser feito de boa vontade. Tem gente que perdeu o emprego. Por quê? É crente. Deus, eu fiquei desempregado. O que é isso, Deus? Por que eu estou desempregado? Porque é preguiçoso, chega tarde, e a pessoa que não tem Deus está dando exemplo e testemunho lá dentro. Aí quer promoção no final do mês. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 5,17? Que agora, por causa do dom da justiça, devemos reinar em vida. Sabe o que é reinar em vida? Não é só estar por cima das coisas, é fazer tudo com excelência.
Se eu estudo numa faculdade, eu devo tirar as melhores notas, porque eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. O problema é que nós fazemos as coisas de todo jeito e acho que Deus não está vendo. Deus disse a Moisés, mande o povo trazer, agora só receba quem fizer de coração. Você sabia que nem toda obra que nós estamos fazendo na igreja está sendo recebida diante de Deus? Nem todo o nosso serviço está sendo recebido. Sabe por quê? Porque não está sendo com o coração. O coração não está alinhado com a vontade de Deus. Mas chega lá. Vamos abrir 1 Coríntios 15, 58. A Bíblia diz, meus irmãos, sejam sempre abundantes e firmes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Diga assim, quando você faz na obra de Deus. Não, vocês estão aqui? Tomaram café? Olha para o seu vizinho, vê se ele está feliz essa noite. Diga, essa mensagem não vai massagear teu ego, irmão. Diga, ela vai mudar algumas coisas no seu caráter. Olha para ele e diga, tudo que você faz no reino de Deus, diga, não é para o pastor, não é para o teu líder, é para o Senhor e tem galardão, tem recompensa, é Deus que está falando. Aí Paulo diz, sejam firmes e sempre há bom. Aí tem gente que diz, eu faço muito, pastor Bruno, sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você faz, faça abundante. Vamos para 1 Coríntios 3. Você vai, quem não tem costume de abrir a Bíblia, vai abrir um pouquinho hoje. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 9. Vamos lá. Isso aqui é só a introdução. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Paulo disse, eu estou conversando com vocês nem como espirituais. Estou falando como carnais, como meros homens. Porque se eu fosse tratar com vocês de forma espiritual, vocês estão tudo frito. Mas vamos lá. Como a crianças, hein? Porque esse tipo de atitude é atitude de criança no reino. Vamos continuar. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam com condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Meu Deus. Porque ainda são carnais. Amado, tem 3 tipos de crente. Para aí no versículo 3. Tem 3 tipos de pessoas. O natural, o carnal e o espiritual. O natural é a pessoa que não nasceu de novo, não conhece a Deus. Seus olhos espirituais estão cegos. 2 Coríntios 4, versículo de número 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Há uma venda nos olhos. Mas também tem um outro tipo de pessoa, que é a carnal. Quem é a carnal? Aquela que nasceu de novo, mas é criança no Espírito. Ainda não cresceu espiritualmente. Não desenvolveu os frutos do Espírito, nem os dons. Então é guiada pela carne. Ela está na igreja, mas anda pela carne. Porque ela ainda não aprendeu a governar a carne e as emoções pelo Espírito. É renovando a mente, alimentando o Espírito, fortalecendo o Espírito. À medida que você recebe a palavra e a entende, você pratica ela e você cresce, você ganha músculos espirituais. Então o carnal é esse. Ele nasceu de novo, mas ele está na igreja carnal. Você percebe pelas simples besteiras que acontecem dentro do culto. Ou na obra. Por causa de uma besteira, o camarada passou, não falou com ele, ele quer ir embora da igreja. Pastor Saulo entrou rápido para o louvor, olhou para ele, não deu a mão. Eu vou sair da igreja, pastor Saulo não me viu. Ele é carnal, suas emoções lhe governam. E a terceira pessoa, o espiritual. Paulo fala dessa pessoa em Romanos 8. Ele anda pelo Espírito. Ele governa a carne pelo Espírito. Amém? Diga assim, eu sou um ser espiritual. Diga, eu nasci de novo. O novo nascimento não acontece da carne e do sangue. O nascimento natural que acontece lá. O novo nascimento acontece de uma transformação interior do espírito do ser humano. Mas não é isso que eu quero aqui. Paulo estava dizendo, olha, vocês são crianças. Eles eram carnais porque não cresceram espiritualmente. Vamos continuar? Versículo 3 de novo. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo faz uma pergunta. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Essa atitude não é de cristão, é de pessoas que não têm Deus. Contenda, fofoca, problemas que acontecem no corpo de Cristo. Esse tipo de problema aqui não é para acontecer, Paulo disse, isso acontece porque são crianças. Aí ele diz, afinal de contas,
Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Deus usou essas pessoas como canal para vocês chegarem, mas eles não são nada. Quem é o apóstolo Gleison? Só um canal de Deus. Mas Cristo sim é o cabeça, e a Ele deve ser dada toda a honra e glória. A Ele sim é que nós estamos servindo, embora eu não veja o que você faz aqui dentro, mas Deus está vendo tudo. Continuando. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Olha para o seu irmão e diga. Irmão, diga para ele, está se achando, irmão. Porque faz muito na casa do Senhor. Diga, tudo isso é por causa de Cristo. Amém, a Bíblia diz que tudo foi depositado em Cristo. A graça veio por meio de Cristo. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Você só tem paz e alegria por causa de Jesus. A gente vai aprender hoje que tem gente dentro da igreja servindo sem comunhão. Vamos chegar lá, vamos continuar. Vamos lá, versículo de número 9. Pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, esses cristãos aqui, eles não entendiam o propósito do que era servir. Um dizia, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Não, eu não entro na salinha, porque salinha, eu não nasci para isso. Enquanto você não entender, vai haver pessoas querendo ser melhores do que as outras. Ministro querendo ser melhor do que o outro. Um líder querendo ser maior do que o outro, querendo ter mais célula do que o outro. Querendo ter mais discípulo do que o outro, esse não é o propósito. Porque se um líder sozinho aqui começar a crescer, a igreja não cresce. O segredo da igreja é a unidade, é todo mundo crescendo. Não importa quem está no louvor, o importante é que é para Deus. De quem a célula é de Adriana, glória a Deus. De quem a célula é de Juninho, glória a Deus. Se eu não lidero, eu vou para lá ajudar a fazer. Aleluia, abre tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Porque, irmãos, toda a carne ela quer aparecer. A carne ela quer destaque. Sabe que todo mundo que chega na igreja não quer ir para os serviços que são meros e comuns. A nossa carne quer vir para o louvor e quer vir para o púlpito, que é um lugar de destaque e de honra. Mas sabe que o galardão não está em quem está recebendo o serviço. O galardão recebe quem está servindo. Alguém aqui veio e me serviu. Não está servindo a mim, está servindo a Deus. Mas eu não recebi galardão nenhum. Agora quem me serviu, recebeu. Aí chego na igreja, eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou, pastor Saulo, eu quero cantar. Tinha nem voz. Mas por quê? Porque aqui é um lugar de destaque. Agora chama para oração. Vamos orar amanhã de tal hora. Você vai contar quantas pessoas vai estar orando. Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 35. Percorria Jesus as aldeias e cidades da circunvizinhança. E vendo ele as multidões que estavam desgarradas como ovelhas que não tinham pastor. Ele teve íntima compaixão das pessoas. E ele disse a seus discípulos: a obra é grande, mas poucos são os trabalhadores. Pouca gente, irmão, compele o coração, inclina o coração para servir a Deus na casa do Senhor. Muita gente quer vir aqui receber e voltar. A gente tem que tirar essa mente consumista e ter uma mente empreendedora, porque você não precisa receber o que já é seu. Você precisa só aprender a manifestar pela fé. Quando Paulo diz tudo é vosso, tudo que diz respeito à piedade e à vida já é nosso. Todas as promessas têm um sim, um amém de Deus. Nós não temos que ficar brigando, pedindo a Deus o que já é nosso. Nós temos que aprender, compreender, tomar posse e usar isso no serviço do reino. Mas as pessoas, hoje, se elas não forem bem recepcionadas, vão embora. Desaparecem, ficam chateadas por coisas tão pequenas. Não entenderam que cada um aqui nasceu para servir. Um dia, uma mãe de um discípulo de Jesus perguntou a ele: Senhor, me dá um lugar de destaque para os meus filhos? Vamos ver isso. Lucas capítulo número 1. Você vê que o posicionamento do coração de algumas pessoas não está em servir, está em aparecer. E isso não tem galardão. O que tem galardão é o que Deus disse a Moisés: sirvam de bom coração,
Se não for de boa vontade, não receba a oferta deles, Moisés. Eita. E Deus pediu coisas horríveis. Deus pediu tudo que não presta. Foi assim? Não. Ele pediu ouro, ônix, pedra de ônix, o melhor tecido, o melhor óleo. Porque, irmão, devemos aprender a servir com excelência. Fazer para Deus, tudo que formos fazer com excelência. Dar o melhor. Ter um coração voluntário, como Efésios diz. Vamos continuar, Lucas capítulo de número 22. Eu quero você bem calmo, eu não quero te emocionar aqui essa noite. Quero que você entenda o propósito pelo qual você está servindo hoje. Lucas capítulo 22, versículo de número 24. Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Eu acho que isso aconteceu também lá na época de Paulo, de 1 Coríntios 3, quando começaram a discutir, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o mesmo problema, a mesma coisa. Eles ainda eram infantis, espirituais falando, né? Espiritualmente falando. E aqui eles disseram, versículo de número 24, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual era considerado o maior. Eita, Juninho, aqui é forte. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês será o menor. E aquele que governa como que? Sabe o que é que uma posição faz comigo e com você? Servir. Olha para o teu vizinho e diga: você não precisa de uma posição para servir. Diga: mas você nasceu para servir. Rapaz, quando eu chegar a ser apóstolo, aí eu vou servir na casa do Senhor. Eu me lembro de 18 anos atrás, quando eu carregava aquele caixa nas costas, pastor Saulo, para os cultos de rua. Irmão, era mola, cara. Mas tudo dentro da igreja eu fiz. Ficava na porta, limpava a cadeira, e até hoje, irmão, eu tenho o maior prazer de servir na casa do Senhor. Amém? De ajudar outras pessoas a vencerem, porque nós nascemos para isso. Tem galardão também. Já imaginou, tem galardão e acontece o que acontece, mas se não tivesse galardão. Mas é porque ainda você não aprendeu que você é espiritual. Por isso que Paulo diz em Romanos 7,6, que antes você andava pela carne porque estava na lei, mas agora você tem uma nova aliança e anda pelo Espírito, e é com o Espírito que você vai passar a servir, com o coração. Vamos continuar. Versículo de número 26. Versículo 27. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se Jesus veio servir, irmão, quanto mais eu e você. Nossa carne quer destaque. Nossa carne, eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço isso melhor, eu sou o melhor vendedor na minha empresa, eu sou isso, irmãos. Aprenda a servir. Abre tua Bíblia no livro de Mateus 10, 26. Mateus capítulo 10, versículo 26. Quem achou, diga amém. Portanto, não tenha medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornado conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. Não vou ler do 26, eu quero outra parte, tá? Versículo 34. Jesus enviou seus 12, deu poder e autoridade a eles para ir nas cidades pregar o evangelho.
Mas eles voltaram, e voltaram muito felizes. E Jesus começou a dar uma ordenança para eles, e eles ficaram todos impactados. E quando eles chegam, Jesus diz uma expressão para eles que eles ficaram com medo. Diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer o homem ficar contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão da sua própria. Meu Deus, uma vez eu li esse texto, Jesus, não entendi nada. Irmãos, quando você começa a fazer a vontade de Deus, tem gente que pensa assim, que é um mar de rosas. Servir ao Senhor tem obstáculos. Estar no reino tem problemas. Sim ou não? Sim. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Muitas vezes, dentro da sua casa, vai se levantar pessoas contra você. Por você estar me servindo, ele disse que eu vim fazer isso. Não é no sentido que Jesus vai vir trazer destruição, que essa não é a vontade dele. E ele não veio para isso. João 10:10, ele disse, eu vim para trazer vida e vida, hein? Mas por você estar servindo, por você estar fazendo a obra, e aqui foi uma missão que ele deu aos 12, no capítulo 10. E ele disse, olha, da sua própria casa vai ter contenda. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, vai se levantar pessoas. Muitas vezes seu pai, sua mãe não vai concordar com você. Pergunta para o teu irmão, por causa disso você vai pular fora, irmão? Vamos lá, porque hoje está um evangelho que só atende às minhas necessidades. O povo ia atrás de Jesus pelo que Jesus ia dar. Estavam com fome, ia atrás, e ele dá, irmão. Ele quer que você vá atrás do que for, ele vai lhe dar. Mas o principal motivo real de você estar aqui não é porque ele vai abrir uma porta de emprego, porque ele já te abençoou antes de você estar aqui em Cristo. As pessoas não estão entendendo o propósito do reino de Deus. São carnais e brigam na igreja por coisas tão pequenas. Estabelece um padrão. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, aí não arrumei um namorado ainda, vamos embora. Ei, olha para o seu irmão e diga, tudo já está pronto no plano que Deus tem para você. Diga a pessoa certa, os lugares certos, as provisões necessárias. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Sua preocupação é em servir ao reino. Sua preocupação é entrar naquilo que Deus chamou você para fazer. Vamos continuar. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno? Irmão, vai ter oposição. Quantas pessoas que foram expulsas de casa porque se converteram? Quantos casamentos que se acabaram porque o cara ou a mulher se converteu? Mas eu fico é com Jesus, amém? Eu não estou mandando você sair da sua casa, irmão. Você tem que ter sabedoria. Mas a autoridade suprema é a palavra de Deus. Aí Jesus disse, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de... Pergunta para o seu irmão, realmente o reino de Deus está em primeiro lugar em nossas vidas? Ou nossas vontades? Ou nossos desejos? Ou nossas paixões? Ou aquilo que gostamos de fazer? Será que eu estou na igreja cantando porque eu gosto? Ou o dia que tirar o som, eu saio? Será que eu estou na igreja porque eu estou numa célula? O dia que tirar da célula, eu saio? Você pode até sair de uma igreja para outra, mas com propósito, irmão. Deus falou com você. É uma mensagem que não massageia o ego de ninguém, porque ela trata meu coração também. Porque é normal da nossa carne querer reconhecimento. É normal da nossa carne querer ser aplaudido. Mas Jesus disse, o evangelho nem sempre é isso. Quem serve tem uma posição, tem honra, mas tem trabalho, irmão. O que é o apóstolo aqui na igreja? Aquele que deve mais servir. Só aumenta a responsabilidade. Tem uma honra? Tem uma graça? Tem. Quem almeja o episcopado, excelente obra, almeja. Paulo quer que você almeje isso. A Bíblia nos ensina que Deus quer que você chegue lá. Mas diga para o seu irmão, tudo na vida tem um processo, irmão. Diga para ele, por tão pouco hoje as pessoas saem do ministério, saem da igreja, deixam Jesus. Irmãos, seres humanos são falhos. O apóstolo aqui vai falhar. Eu não sou de ferro. Aqui não existe mulher de aço. Existem pessoas que têm uma carne que não nasceu de novo. Tem dia que eu posso estar estressado, você também.
Vamos continuar. Jesus. Diga para o seu irmão, evangelho é renúncia, irmão. Agora diga, você não perde nada. Diga, com Deus você não perde nada. Se você dá seu marido a Deus, ele vem melhor. Se você dá suas finanças a Deus, ela vem melhor. Tudo que você faz para Deus, Deus devolve melhor para você. Irmão, não duvida alguém que serviu de coração. Uma vez eu disse a uma pessoa, pega meu título e rasga. Isso não é nada. Vamos lá. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Diga, você não perde nada com Deus. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente não aprendeu a servir os grandes e os pequenos. Tem pessoas que só servem a grande. Jesus disse aqui, quem serve a um profeta, recebe galardão do profeta. É tremendo servir a um dom ministerial. Mas ele diz, da mesma forma que eu sirvo a um profeta, devo servir a um justo. E eu vou receber galardão de justo. E os pequeninos, aqueles que ninguém vê, que não cresceu ainda, está na igreja. Tudo que você fizer por ele, Jesus está fazendo por mim. Tem galardão também. Mas sabe qual é o problema de algumas pessoas? Só quer servir a quem pode lhe recompensar puxando para cima. Mas se eu e você serve de coração, a gente vai servir a qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu nunca preguei placa de igreja. Porque Deus não confirma a placa de uma igreja, Ele confirma a palavra que a igreja ensina. Seja quem for, eu estou aqui para servir o reino de Deus. Amém? Diga para você, irmão, aprenda a servir os grandes e os pequenos. Diga, o galardão é o mesmo, irmão. Diga, Deus está vendo o seu coração, viu? Às vezes vem alguém até na porta de casa, um mendigo, irmão, pedir uma água e a gente... Mas se fosse o prefeito, a gente botava para entrar, sentar. Por causa da posição. Ei, quem recompensa não é quem você está servindo, não. Você vai me servir, o que é que eu vou te dar? Queria eu ser milionário para dar um monte de coisa a vocês. Mas eu não vou dar. Quem vai dar é Deus. Chega na igreja, as pessoas vão procurar o destaque. Ninguém vai dizer, pastora Bruna, eu quero ir para a salinha. Eu quero entrar no diaconato, que eu quero limpar essas cadeiras de um jeito. Chora. Irmão, é tão espiritual como pregar aqui, ó. Imagine só o pregador com a igreja toda suja, sem salinha, sem nada, não tem culto. Sabe que às vezes Deus está treinando a gente nas pequenas coisas, e a fidelidade é o ponto de partida para o sucesso. Davi, antes de ser rei, cuidava de ovelha. Deus olhou do céu e disse, eu quero alguém que ame o povo. E Deus olhou e abre o cenário, aquele telão lá celestial, e ele começa a procurar em Israel. Quando ele acha um garotinho, quando ele vê o cara lutando contra o urso, contra o leão, Deus disse, se esse cara, por causa de um animal, foi a tarefa que deram para ele fazer, ele mata urso, mata leão, imagina quanto mais pelo meu povo. E outra coisa, ninguém via. Diga para o seu irmão, ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Diga, tudo que está em oculto vai ser revelado. Tudo é tudo. Abre 1 de Pedro 4:10. Eu ainda estou na introdução. Minha esposa estava escrevendo comigo, ela disse, meu filho, pelo amor de Deus. Vai ser um livro, amém? Vamos lá, 1 de Pedro 4:10. Eu começo a falar e começa a vir revelação, a gente vai parando aqui. Mas eu quero continuar porque tem muita coisa boa, irmão. Isso é a introdução. Aleluia! Deus é bom! Eu acho que vocês nunca me viram pregando assim, né? Vamos lá. Geralmente eu sou mais animado, mais. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Quem achou, diga eu amo minha sogra. Aleluia! Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Diga para o seu irmão, você tem um dom? Você recebeu algum dom? Diga, foi para servir. Qual é o dom que você tem aqui? Qual o talento? É para servir o reino. É para ajudar pessoas a vencer. É para ajudar os pequeninos. É para ajudar Deus, cooperar com o Pai. Quando eu faço a obra, eu coopero com Deus, com os céus. Amados, ser servo é uma atitude de coração de um adorador. Servir é a atitude de um coração adorador. Sabia disso? Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, que ele não queria deixar, o que ele disse? Se você não deixar, que Pedro quis mostrar que, né? Não precisa tu lavar eu. Ele disse, se você não deixar eu lavar, você não é digno de mim. Você não tem parte comigo. Ele disse, lava do cabelo até embaixo. Aleluia. A gente não conhece as pessoas pelo dom, mas sim pelo fruto. O dom mostra quem é Deus. Quando eu prego e oro e as pessoas são curadas, não mostra quem eu sou, mostra quem é o Pai. Sabe quando é que as pessoas vão ver quem eu sou? Pelo fruto do Espírito. Seu calado. O nosso servir deve ser entendido para quem estamos servindo. Os verdadeiros servos não precisam de uma posição para servir. Eles servem com excelência, independente de posição. Posição não qualifica você para o serviço. Amém? A gente vê muitas vezes exemplo de pessoas que ficam tristes porque não foram escolhidas. A pastora Bruna fez um evento e só chamou fulano, beltrano, ciclano. As pessoas ficam de fora, como é que elas ficam? A carne, ela tem uma necessidade de reconhecimento. Fica triste, chateado. E muitas vezes diz, sabe uma coisa, vou procurar outro lugar. Não existe igreja perfeita. Eu encontrei uma, lá naquele país de Alice, País das Maravilhas. Lá essa igreja é perfeitinha, irmão. Pessoas são imperfeitas. O problema da gente é que a gente tem uma tendência de julgar as outras. E o nosso papel não é julgar, você não é juiz. Juiz é Deus. Amém? Toda vez que eu abro minha Bíblia, eu só encontro Deus dizendo, examine a você mesmo. Quando vai para a Santa Ceia, Ele diz, examinar a vós mesmos. 2 Coríntios 13:6 diz, examine a vós mesmos. Mas a gente tem uma tendência de examinar os outros. Diga para o seu irmão, examine seu coração nessa noite. Vamos abrir Mateus 10, versículo 37. Eu já li, não foi? Já li. Mateus 10, versículo 40. Qual o propósito que você está servindo? Já foi? De servir os pequenos e os maiores, não é verdade? Vamos lá para João capítulo 1, versículo 45. João capítulo 1, versículo 45. Quarto livro do Novo Testamento, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Falei que as pessoas têm uma tendência de servir só os grandes, mas a Bíblia nos ensina a servir a grande e a pequena. João capítulo 1, versículo 45. O reconhecimento vem de Deus, irmãos. Diz assim. Vamos ler do 43 para a gente entender melhor. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pergunta para o seu irmão, pode vir alguma coisa boa de um lugar humilde? De pessoas simples? Isso aqui é um dos princípios que vem, que a gente tem uma tendência de julgar as pessoas pelo lugar, julgar o ambiente e julgar as pessoas pela sua simplicidade. Amém?
Queremos ver o que? Os reis, servir os reis. Mas aqui Natanael foi pego nisso. Quando seu colega Filipe disse, vamos ver, aquele que as escrituras falam dele, Jesus, ele está aqui. E ele disse, de onde ele é? De Nazaré. Ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele julgou logo pelo lugar. Muitas vezes nós não conhecemos nem as pessoas, mas já julgamos. Não queremos se aproximar, não queremos servir, ajudar. Porque o lugar de onde ela vem, às vezes ela não tem recurso financeiro suficiente. Geralmente as pessoas querem honrar mais os que têm os dízimos maiores. Jesus, ele foi atender a Jairo, que era um chefe da sinagoga, em Marcos capítulo 5, mas parou no meio do caminho para atender a mulher do fluxo de sangue. Isso é um exemplo que ele tanto ia para os grandes como para os pequenos. Amém? Esse homem Natanael aqui, sabe o que ele fez? Foi lá, Filipe, vem lá ver. Quando ele chega lá, Jesus disse, eis um israelita em quem não há dolo. Natanael, eis que eu te vi sentado debaixo da figueira. Antes de Filipe te chamar, ele disse, verdadeiramente tu és o Cristo. Ele disse, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Você está entendendo, amados? Muitas vezes nós temos essa mesma atitude de Natanael. Julgar as pessoas pela sua humildade. Pelo lugar de onde elas vêm. Olha para o seu irmão e diga, o lugar de onde as pessoas vêm não qualifica. Diga para ele, por trás de um justo, por trás de um lugar simples, pode ter um homem justo, humilde e ungido pelo Senhor. Abre tua Bíblia no 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 28 ao 30. Falei que hoje eu vou ensinar. Amém? 1 Coríntios 12, versículo 28. Até o 31. Diz assim, falando acerca dos dons espirituais. Paulo diz, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Isso aqui já foi depois dos apóstolos do Cordeiro, amém? A palavra apóstolo quer dizer enviado. Na Bíblia não existe missionário. Existiam apóstolos que eram enviados. Porque tem pessoas que pensam que hoje não existe mais apóstolo, mas aí já é um outro tema na escola que a gente vai aprender lá. Vamos continuar. Versículo 28 diz assim, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, na igreja. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Depois os que realizam milagres, aqui é o evangelista. Os que têm dons de administração, que é os pastores. E os que falam diversas línguas. Aqui está falando do ministério de interpretação. Versículo 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. A Bíblia diz, busque com zelo os dons. Mas, amado, sabe que no corpo de Cristo precisa da diversidade? Todos servindo, independente do dom. Não existe maior ou menor. Versículo 31 ele diz, passo agora a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele diz, que caminho é esse? É o capítulo 13 que fala acerca do amor. Irmãos, acima dos dons tem um caminho de excelência. Ele mandou a gente buscar com zelo os dons para servir no corpo. Mas a melhor forma de servir é através do amor. Algumas pessoas estão sofrendo porque não têm andado no amor. O caminho de excelência é o amor. Quer servir com excelência? Ande em amor. Quer andar com excelência no reino? Ande em amor. E aqui em Coríntios diz todas as características. Mas esse amor também deve ser dado aos irmãos que estão próximos de nós. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Até o 30, 32. Esse amor faz com que a gente venha ter cuidado com a vida dos nossos irmãos. Vamos ver o que está escrito. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Porque às vezes sai muita coisa errada da nossa boca. Isso pode destruir a vida de alguém.
O apóstolo Paulo disse: saia da tua boca aquilo que edifica, aquilo que promove o crescimento. Eu falar de Regina não está promovendo o crescimento. Vamos continuar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia. Você sabia que quando eu falo, quando eu fofoco, quando eu falo mal das pessoas, quando eu não entendo o propósito pelo qual fui servido, eu estou entristecendo o Espírito Santo? Não andando em amor? Continuando. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Diga para o seu irmão: se livre disso, irmão. Diga: de toda amargura. Tem gente que é amargurada por vida. Entra na igreja, mas o evangelho não entrou nele. Fica amargurado, triste, cabisbaixo. Parece aquela hiena daquele filme que tinha de boneco. Ó, vida, ó, céus, ó. Você chega perto dela, dá vontade até de sair de perto. Imagina a mulher em casa, ou o marido em casa, hein? Misericórdia. Versículo 31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Olhe para o seu irmão e diga: seja bondoso e compassivos uns com os outros, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olhe para o seu irmão e diga: você é responsável pela vida do seu irmão. Diga: cuide bem dele, ame ele, valorize ele, independente de onde ele vem, independente do lugar, se é de Nazaré. Você não sabe, essa pessoa que está aqui hoje, um simples servo, amanhã pode ser alguém que vai para as nações da terra. Amém? Aleluia. Agora, nós entendemos que devemos servir de coração. Entendemos que o Senhor é que recebe nosso serviço. Mas tem um ponto que eu entendo no servir a obra, servir ao reino, que é muito importante. Tem muitas pessoas servindo sem comunhão. Abre tua Bíblia em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Tem muitas pessoas servindo. Servem pelo hábito, gostam da obra, menos do Senhor da obra. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Isaías, irmãos, eu não vim aqui para te dar lapada. Eu vim aqui para alinhar teu coração para o caminho certo. Amém? Muitas vezes eu e você, com a rotina, com o dia a dia, de tanto fazer na obra de Deus, criamos habilidades, performance, que parece que é Deus que está usando, mas não é. Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículo 13. Quem achou, diga amém. Está dando para entender, irmãos? Estou bem calminho, bem tranquilo, vamos lá. 29, versículo 13 diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os, mas o seu coração está longe, e a adoração que eles me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Pode a gente estar dentro da obra e o coração está distante de Deus? Sim ou não? Sim. Tem muita gente que serve tanto a igreja, que ficou tão habilidoso, que perdeu a comunhão com Deus. Pergunta para o seu irmão: você ama a obra ou o Senhor da obra? Irmão, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer conhecer ela melhor ainda? Tira o poder. Quer conhecer mais ainda? Tira o poder e dê a outro. E aí, meu coração ainda continua servindo? O problema é que nós alimentamos nosso ego, nossa carne, e queremos destaque, queremos aparecer, queremos ser melhores, queremos tudo isso. Isso é atitude infantil de criança e de carnais. Porque os que são espirituais são como Cristo Jesus disse: eu não vim ser servido, eu vim servir. Eu estou aqui para servir, para fazer acontecer. Estou aqui para ajudar, irmão. Não tem ninguém maior do que Jesus. A Bíblia diz que João Batista veio, nem comia nem bebia, nem sentava com pecadores, e o povo dizia: tem demônio. Jesus veio, comia e bebia com pecadores, e o povo dizia: tem demônio. Aleluia. Mas Deus conhece o teu coração, amém?
Diga, temos que nos encher de Deus para o serviço. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo superabunde em vós, habite ricamente em vós. Diga, se encha da palavra de Deus. Esse povo me honra só com os lábios, mas os corações estão distantes. Tem gente que diz, eu amo Deus. Primeiro problema que acontece, deixa o Senhor. Meu irmão, não pense que tremer, cair no chão, falar em língua é nível espiritual. Isso é manifestação do Espírito Santo. Eu vi tanta gente fazer tudo isso, e sabe onde é que está hoje? Mas a gente não está aqui para julgá-las, não. Está aqui para alertar. A Bíblia não manda você olhar para as pessoas e falar mal dela. A Bíblia manda você olhar para você também não cair no erro. E hoje eu percebo que no corpo de Cristo as pessoas servem muito. E querem servir e amam servir. Mas não tem comunhão com Deus. Não tem vida espiritual com Deus. E isso é um perigo terrível. Vamos ver isso melhor? A Bíblia fala no Salmo 51, vamos lá, versículo 16. Salmo 51, versículo 16. Diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria, né? Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, de um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Diga para o seu irmão, Deus olha para quando você faz de coração, irmão. Diga, quando você faz com coração, de boa vontade, com amor, com vontade de servir, com comunhão com Ele, isso recebe galardão diante dos céus. Porque tem gente que é só sacrifício, só holocausto, Deus não está olhando para isso. Quando Deus foi escolher um rei, em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, pois o rei sairia de lá. E quando ele chega lá, o que acontece? Ele disse, eu vi ungir Jessé, um dos seus filhos. Jessé disse, certamente é aliado. Ele era forte, já servia no exército. Tinha todas as características naturais de alguém que dava para ser rei. O que acontece? Quando Eliabe chega, o profeta Samuel olhou para ele e disse, certamente eu estou diante de um ungido. Tem um músculo de rei, tem altura de rei, tem performance de rei, tem tudo para ser rei. Olha para o seu irmão e diga, mas não tinha coração de rei. Deus parou e quando ele pegou o óleo, é esse que eu vou ungir, que ele pega aquela botija de óleo para ungir, o anjo do Senhor, a voz do Espírito Santo fala com ele, pare, não é ele. Não olhe para a aparência, não olhe para as habilidades, não olhe para a performance, eu, Senhor, olho para o coração. Ei, Deus está vendo tudo que você faz de coração. Deus sabe o que você passa, Deus sabe o que você enfrenta para estar aqui essa noite. Deus sabe quantas vezes você tem problema em casa com alguém da tua família, para você poder estar de pé, mas deixa eu te dizer, vai valer a pena. Cada esforço, cada passo está sendo registrado. Deus está sondando nossos corações, irmãos. Ele quer nos alinhar para o caminho certo. Deus não quer a gente dentro da obra fazendo para aparecer ou para mostrar que a gente faz. Não, Deus prefere você num quarto trancado, Ele tendo você. Quando Ele pode ter você, aí você vai poder ter tudo que é dEle. A estratégia do diabo é nos amarrar com serviços. Nos dá trabalho. Não estou dizendo que não temos que trabalhar, temos que servir. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 6? Pedro disse o que? Viu que o trabalho estava demais, parou, todo mundo disse, epa, para. Vamos levantar pessoas para servir as mesas. E nós não podemos deixar o ministério da palavra e a oração. Amém? Aleluia. Às vezes a gente tem que aprender a dividir nosso tempo. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo, Eclesiastes 3, versículo 1. Tempo para orar, tempo para ler, tempo para se edificar, tempo para ouvir, tempo para servir. Mas você não pode servir vazio. Às vezes nós ficamos talentosos, habilidosos. De tanto pregar, fica tão habilidoso, que muitas vezes nem ora mais para pregar.
E hoje a gente vê dentro da igreja um monte de gestores. São palavras de impacto. Homens e mulheres sem unção do Espírito. Reproduzidos em mensagens de internet. Não tem vida com Deus. Não tem coração com o Senhor. Mas usam performances. Palavras bonitas. Para massagear o ego das pessoas. Para fazer com que as pessoas fiquem. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Só vai ter a vida quem perder sua vida. Diga para o seu irmão: você não consegue fazer a sua vontade e a de Deus. Ou você mata a sua para fazer a de Deus, ou você mata a de Deus para fazer a sua. Mas uma mensagem dessa afasta as pessoas. Mas nós vamos reproduzir conforme a nossa espécie. E hoje, muitos pastores são empresários. Pessoas com mensagens bonitas, mas sem vida com Deus. A igreja não é uma empresa. A igreja é um organismo vivo. O Deus da igreja não é o pastor. O pastor é um anjo local, mas quem governa a igreja é o Espírito Santo. Ele tem liberdade para fazer o que Ele quer aqui em nosso meio, irmãos. O dia que o Espírito Santo não puder ter nosso coração, perdemos a presença dEle, ó. Deixamos o sentido de ser igreja. Tem muitas coisas para a gente ler aqui. A gente vê em Atos capítulo 13, que eles serviam. Deus separou Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que eles serviam ao Senhor. Estavam orando, jejuando e cantando e adorando a Deus. E servindo. Olha para o seu irmão e diga: você pode servir cheio do Espírito. Quando Deus escolheu Paulo, vamos lá para Atos, eu quero ler esse texto. Vamos lá. Atos capítulo 13. Versículo 2. Eu acho isso interessante. Atos capítulo 13, versículo 2. Vem aqui, pastor Saulo, dá um dó aqui nesse. Porque o negócio hoje, eu acho que o pessoal está meio triste, tá? A mensagem não era bem o que a gente queria ouvir hoje. A minha esposa sabe, passei a semana toda estudando atitudes que fazem toda a diferença. Continua aquela mensagem lá que é sacode naquela mensagem. Mas, irmãos, quando eu parei de manhã para falar com o Senhor, foi o que veio ao meu coração. Eu disse: pega aquilo que está empoeirado, que eu te dei há uns meses atrás. Versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, tem uma tradução que diz: serviam, adoravam e jejuavam. Disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos sobre ele e os enviaram. Antes de Paulo ser enviado, o que é que ele fazia? Diga para o seu irmão: servia, mas ele jejuava e orava. Ele adorava. Ele tinha uma comunhão com Deus tremenda. Paulo, quando chega em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, ele diz, quando ele foi para a igreja de Corinto: quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas e sabedoria humana. Eu não fui com minha performance. Embora Paulo fosse alguém muito estudado, Paulo era alguém que ele era fariseu. Paulo ele era naturalizado cidadão romano. Paulo era muito estudioso do Antigo Testamento, era um doutor da lei. Ele assumiu o lugar de Gamaliel. Mas ele disse: quando fui para lá, quando eu cheguei em Corinto, eu não fui com a sabedoria que eu tinha, humana, de homem. Eu fui ter com vocês no poder e na unção do Espírito Santo. Paulo era o exemplo que ele servia com Deus, que não era, ele não andava e nem usava suas habilidades. Tem um texto, 1 Tessalonicenses 5:24, que diz assim: fiel é Deus, o qual vos chamou para si. Olha para o seu irmão e diga: primeiro lugar que você vai servir, diga, é na tua comunhão com Deus. Diga: fiel é quem chamou você para Ele. Diga: Deus não chamou você para fazer coisas. Diga: depois que você está com Ele, Ele vai usar você para fazer as coisas. A gente vê uma geração vazia, pessoas servindo, mas vazios de Deus, vazios da presença, vazios do poder. Demônios se levantam, tem gente que chega endemoniado, entra endemoniado e sai do culto endemoniado. As pessoas vão cheias de bronca para a igreja, entra e sai do mesmo jeito.
Porque essas mensagens de autoajuda, elas só massageiam o ego, mas não tem mudança e nem transformação. João Batista pregava lapada, irmão, pregava mudança de vida. Ele chamava o povo raça de víbora. E nem por isso João Batista deixou de ser o maior profeta. Foi preso, arrancaram o pescoço dele. Disse: pode arrancar meu pescoço, mas eu vou continuar falando a verdade. Quando acontece algo que nós não gostamos, nós queremos desistir. Ei, submeta a tua vontade à vontade de Deus. Quando você for para lá, sabe onde é que Deus vai te dar ferramentas? No lugar de comunhão. Quando você entrar nessa vida com o Espírito, começar a orar, aí as habilidades, os dons vão começar a desenvolver. E quando você se levantar em Deus, alguém vai olhar para você e vai dizer: eu sei, eu conheço Juliana. Não tem como ela por ela mesma fazer tudo isso. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: realmente tu és filho de Deus, realmente tu és enviado. Realmente, porque ninguém consegue falar com essa autoridade, os milagres que acontecem, as coisas que acontecem. Quando Jesus vai embora, Pedro e os apóstolos começam a fazer milagre, todo mundo dizia: rapaz, não tem como dizer que é mentira, por conta dos sinais que seguem esses homens. A vida deles reflete, respira Deus. Você encontra Pedro, Atos capítulo 3, subiu ao templo para a hora nona, para orar. Você vai lá para frente, eles oravam. Você vai lá para frente, eles oravam. Você vai para frente, eles oravam. Comunhão, comunhão. Hoje tem gente que não consegue passar 5 minutos na presença de Deus, mas quer servir as mesas, quer servir o corpo de Cristo. É por isso que quando acontece um pequeno problema, quer sair da obra, porque não tem vida espiritual. Mas quando você está se relacionando com Deus, ei, amarraram Paulo, chicotearam Paulo, começa a falar suas aflições, passou por isso, passou por açoite, passou por prisões, naufrágio, foi várias vezes, passou por naufrágio, calúnia, perseguição de irmãos, foi apedrejado. Só pararam de apedrejar ele em Listra, porque pensavam que ele tinha morrido, ele e Silas. Passou uma quarentena menos uma, porque quando chegava em 40, o soldado, em vez de dar as 40, ele dava 39, para repetir 39 de novo, 39 de novo. E ele diz: passando por isso, passando por açoite, passando por todas essas coisas. Mas quando você vai para Romanos capítulo 1, versículo 31, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que o justifica, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes mesmo o entregou, não daria juntamente com Jesus todas as coisas? E ele começa a falar: quem nos separará do amor de Deus? Irmãos, quando você entra nesse amor, nesse lugar de amor, nesse lugar de comunhão, Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita não é alguém que vai de vez em quando, não é alguém que vai às vezes, é alguém que está lá, é alguém que habita, é alguém que permanece. Diga para o seu irmão: esteja escondido em Deus. Diga: quando você tem comunhão com Deus, você se esconde por trás da sombra. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. Se fosse de mim mesmo, eu já estava frito, mas eu estou escondido. À frente está Cristo, eu estou por trás dele. É por isso que nós somos mais que vencedores. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Diga para o seu irmão: antes da honra vem a humildade. Diga: antes da queda vem a soberba. Quero ler só esse texto de Provérbios. Às vezes nós ficamos tão habilidosos que parece mero religião. Viu a religião? É aquela coisa, começa de um jeito, vai até o final do culto. A regra, a forma e a formalidade. Você olha, irmão, não vou citar o nome da religião, porque a gente não está aqui para falar de religião de ninguém. Mas é aquela coisa bem formal. As pessoas entram e saem e não tem mudança de vida. Por quê? Porque é só religião, só performance, só coisa de homem. Paulo disse: eu não vim trazer para vocês coisa de homem. Eu estou num lugar escondido em Deus. E ele diz em 1 Coríntios 2, versículo 9: aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, ainda não subiu a mente, nem sondou o coração do homem. É as coisas que Deus tem reservado para aqueles que amam a Deus. Esse lugar está reservado para quem ama, para quem ora, para quem busca, para quem ama o Senhor e quer estar com Ele. Tem muito mais de Deus para Deus fazer em tua vida. Tem muito mais de Deus para Deus se revelar. Tem muito mais de Deus para Deus fazer. Você está em um nível hoje, mas se você buscar o Senhor, Deus vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Deus quer fazer coisas que você jamais imaginou.